Bem-vindos a mais um programa Energia Agro no canal AgroMais. E hoje estaremos recebendo o Dr. Donizete Tokarski, que é diretor superintendente da Ubrabil, União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene. Olá, Donizete, bem-vindo. Tudo bem, doutor Plínio? Prazer estar aqui contigo. A honra é toda nossa, muito obrigado. Nós vamos tratar de biodiesel e, em 2007, o programa do biodiesel surgiu no Brasil e tem sido apontado como um dos pilares do desenvolvimento de biocombustíveis no nosso país, que é, até hoje, um dos principais produtores e consumidores desse produto. No Brasil, o biodiesel é produzido a partir da utilização de várias fontes de óleo e gordura animal, mas principalmente através do óleo de soja, que representa cerca de 72% das matérias-primas utilizadas. O biodiesel é exemplo da integração de cadeias produtivas, pois o esmagamento de soja para a produção de farelo e óleo tem sido, em grande parte, viabilizado pela destilação do óleo, que anteriormente era um excedente e não tinha muito uso, em biodiesel. O farelo é elemento primordial na alimentação animal e na produção de proteínas de elevado valor agregado, impulsionando a intensificação da pecuária através de confinamentos. O Brasil ainda é um grande importador de diesel fóssil. Em 2020, nós importamos 11,5 bilhões de litros. Em 2021, esse número cresceu para 14,2 bilhões de litros de diesel importados, um dispêndio em 2021 de mais de 7 bilhões de dólares, ou cerca de 40 bilhões de reais, com importações. E a produção e adição de biodiesel tem ajudado a amenizar de forma significativa essa conta de importação, além de reduzir emissões de poluentes a nível local e global, gerar economia circular, gerar desenvolvimento no interior do Brasil. Em 2021, no entanto, contrariando o cronograma aprovado em 2018, o governo federal decidiu reduzir a mistura de 13%, anteriormente aprovada para vigorar a partir de março de 2021, inicialmente para 12%, depois para 10%, e essa decisão foi confirmada através de resolução do CNPE, publicada nesse último dia 17 de dezembro, determinando a manutenção da mistura de 10% para todo o ano de 2022. Embora o que estava programado era, a partir de março de 2022, a mistura de 14%. Isso trouxe grande preocupação, consternação no setor produtor de biodiesel. É por isso que a gente está aqui conversando com o Dr. Donizete Tokarski, diretor superintendente da Ubrabil, que representa mais de 40% da indústria de biodiesel, para tratar deste assunto tão importante. Portanto, eu começo a nossa conversa, Dr. Donizete, perguntando qual a importância do biodiesel na integração das cadeias produtivas, esmagamento de soja, farelo, proteína animal aqui no Brasil. Doutor Plínio, essa questão é extremamente importante porque o Brasil está diante de uma super safra com mais de 145 milhões de toneladas de soja que deve ser colhido agora a partir já do mês de fevereiro, que começa a grande parte da colheita da soja, já se inicia em fevereiro. E o que acontece? Dessas 145 milhões de toneladas, nós esmagamos no Brasil aproximadamente 45 milhões de toneladas. Ou seja, o biodiesel ele corresponde a menos da metade do esmagamento da soja do Brasil, que em torno de 20 milhões de toneladas de soja são esmagadas para produzir o óleo necessário à produção de biodiesel. Como sabemos, a cada 5 quilos de soja, aproximadamente, que se esmaga, produz 4 quilos de farelo e 1 de óleo. Então, nessa proporção, nós, em 20 milhões de toneladas de soja, nós produzimos aproximadamente 5 bilhões de litros de biodiesel a partir da soja.
Isso é muito importante, porque é um mercado extremamente necessário para os produtores de soja também. Porque o Brasil é um grande exportador de soja, mas ele não tem um mercado infinito para essa exportação da soja. Então, quando se reduz a quantidade de biodiesel no diesel, se coloca no mercado, principalmente para exportação, um volume significativo. E nesse ano, com a redução da mistura de B14, que seria já a partir do dia 1º de março para B10, o Brasil vai reduzir 2,5 bilhões de litros a produção de biodiesel. Ou seja, nós vamos importar mais 2,5 bilhões de litros de diesel fóssil. E esse mercado é extremamente integrado, porque quando reduz-se a produção de biodiesel, reduz-se a produção de farelo. E essa integração da cadeia faz com que os produtos derivados de proteínas, carnes, lácteos, etc., também aumentem de preço por conta da redução do farelo que é colocado na ração de toda essa cadeia produtiva. E o Brasil acaba exportando soja em grão, ao invés de exportar carne de bovina, suínos e aves, né? E deixando de aproveitar toda essa renda que estaria sendo gerada com a agregação de valor. Bem, eu queria perguntar qual foi o impacto da redução da mistura para a indústria do biodiesel, né? Porque a indústria, imagino, estava se programando, se programou para atender aquele cronograma que foi aprovado pelo próprio CNPE em 2018. O que isso trouxe de problemas para a indústria? Os problemas foram muito graves, continuam sendo muito graves. Desde que começou a situação da pandemia, né, a leitura que deveria de ter sido feita pelo governo é uma leitura de integração de todos os setores para poder analisar o impacto que aumento ou redução do biodiesel proporcionaria à sociedade brasileira. Entretanto, o que nós temos hoje? Veja só, os empresários acreditaram no governo, acreditaram na agenda que o CNPE estabeleceu naquele momento, né? E essa agenda era para termos, no ano de 2021, o B13 o ano todo, do ano de 2022, o B14 a partir de março, e o ano que vem, B15. E isso foi alardeado por todas as autoridades. O ministro de Minas e Energia, em agosto de 2021, ele, num pronunciamento público, ele falou que em 2023 o Brasil produziria 9,5 bilhões de litros de biodiesel. Ora, os empresários acreditaram nisso, investiram. Hoje nós temos uma capacidade instalada, já autorizada pela ANP, de 11,8 bilhões de litros por ano. E esse ano de 2022, nós vamos produzir algo em torno de 6 bilhões de litros. Ou seja, uma ociosidade muito grande da cadeia produtiva, das indústrias. E isso gera o quê? Desemprego. Poderíamos estar com todas as indústrias hoje plenamente funcionando. Tem indústrias, doutor Plínio, que agora, nesse período de janeiro e fevereiro, elas simplesmente fecharam as portas para não produzir. Mas nós estamos tendo informações de que, com essa escalada que foi dada, é provável que nós vamos ter indústrias fechadas definitivamente diante dessa insegurança jurídica estabelecida, dessa incerteza, dessa falta de previsibilidade. Nós temos capacidade de produção, temos matéria-prima, tecnologia, e veja só, nós estamos com quase uma dezena de novas indústrias sendo construídas. O que esse empresário vai fazer com essa política de redução da mistura, com essa incerteza? É realmente um desastre o que está acontecendo com essa decisão do CNPE de reduzir a mistura para 10% ao longo do ano todo.
E, senhor Donizete, nós sabemos que a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tecnicamente, ela aprovou a adição de até 15% de biodiesel no diesel fóssil. Então, não é um problema técnico, né? E, aparentemente, a alegação do governo para reduzir a mistura que tinha sido aprovada anteriormente foi um motivo de preço. O senhor confirma isso? É essa a motivação? Doutor Plínio, o senhor conhece muito bem o mercado de biocombustível no mundo e nós temos certeza de que nenhum país do mundo implementa a produção de biocombustíveis somente pelo preço. O biocombustível ele tem diversas externalidades positivas, econômicas, sociais e ambientais. A leitura do governo nessa questão é extremamente curta, míope, porque está analisando somente o preço e não está olhando o valor desse produto. Por outro lado, como você muito bem colocou, a questão da aprovação da ANP, na realidade foram todos os elos da cadeia produtiva que participaram da realização de testes, até 15%. A indústria automobilística, as indústrias de equipamentos, todos os setores que quiseram se pronunciar, a partir da coordenação do Ministério de Minas e Energia com a participação do INPE, foram feitos testes para até P15. E hoje nós enfrentamos a verdadeira aglomeração de entidades com pensamento retrógrado, fazendo com que o Brasil reduza essa participação do biodiesel, alegando somente a questão do preço. Então, nós não vemos que esse gesto que o governo teve um olhar de integração, de amplitude, com todas as externalidades analisadas. Infelizmente, foi uma visão míope, e isso não podemos deixar acontecer. A sociedade precisa de reagir, porque o biodiesel ele traz benefícios em todos os elos da cadeia produtiva, gerando emprego, renda no interior do país. É interessante, e até porque se tivesse sido feita uma avaliação que levasse em conta o benefício que a adição de biodiesel traz para a saúde, para a redução de emissões, né? E o que isso significa de contribuição para o país, para inclusive cumprimento dos seus acordos firmados a nível internacional para redução de emissões. Certamente, esses poucos centavos por litro no diesel de impacto que está se tentando evitar, teriam sido muito mais do que compensados pelos benefícios de menores internações em hospitais, menores emissões, crédito de carbono que é gerado com a comercialização do biodiesel. Então, realmente me chama muito a atenção essa avaliação parcial de apenas um aspecto, quando essa é uma decisão que tem implicações inúmeras, inclusive, como abordado anteriormente aqui no nosso canal, com impactos para o esmagamento de soja, a geração de renda no interior, a exportação de grão e não mais de proteína, de alto valor agregado. Então, é uma decisão que tem repercussões muito grandes dentro da economia. E, além dessa redução da mistura no ano passado, que deveria ter sido 13% para 10%, e esse ano, que deveria estar sendo 14%, né, a partir de março, está havendo a introdução de outros produtos concorrentes com o biodiesel, que é o caso do HBio da Petrobras. O senhor poderia explicar o que é o HBio, qual que é o conteúdo de renovável do HBio e de outros produtos que estão surgindo para também competir com o biodiesel, e como é que isso está colocado atualmente? Doutor Plínio, hoje fala-se muito dos biocombustíveis do futuro. Ora, se a gente não cuida do combustível que é o atual, como é que a gente vai cuidar do biocombustível do futuro? Então, eu vejo assim, com muito desencanto,
né, essa política dos biocombustíveis do futuro, porque o biodiesel é um biocombustível e está presente hoje de uma maneira que está sendo tratado com uma regressão nessa política. Bom, mas acho que é importante, nós temos o biodiesel, né, que é um produto derivado de óleos vegetais dos animais 100% renovável. Temos o diesel verde, que é produzido também a partir de um outro processo, que também é 100% renovável. E agora, a Petrobras está com o H-Bio, que não é biocombustível. O H-Bio, pela própria patente da Petrobras, a patente diz que é um diesel fóssil, ou seja, é um diesel com 95% de origem fóssil e apenas 5% de origem renovável. E querem fazer uma mistura comparando o biodiesel, que é o produto que nós já temos indústria pronta, e mais barato do que o diesel verde, querem colocar o diesel verde. Mas o biodiesel já está pronto, a gente já podia estar produzindo uma quantidade muito maior, não 6 bilhões de litros, a gente poderia estar produzindo quase 12 bilhões de litros no Brasil. Enquanto que nós não temos nenhuma indústria de diesel verde, mas querem o diesel verde, que é praticamente o dobro do biodiesel. E aí tem esse produto da Petrobras, que cada hora eles chamam de uma coisa, mas que na realidade tem um pequeno conteúdo renovável e 95% diesel fóssil, que querem fazer uma confusão na cabeça das pessoas, chamando isso às vezes de diesel verde, chamando isso às vezes de biodiesel. Ontem mesmo, numa audiência pública da ANP, um professor quis qualificar tudo isso como biodiesel. Então, nós não podemos deixar de dar essa transparência à sociedade, mostrando que cada produto tem a sua possibilidade, a sua alternativa. Mas se nós não cuidarmos do biodiesel, que é a indústria instalada, como é que nós vamos fazer novos biocombustíveis aqui? Realmente chama a atenção a intenção da política de biocombustíveis é introduzir renováveis da matriz de combustíveis, né? Então, se surge um produto, e como o senhor está explicando, tem 95% de base fóssil e apenas 5% de base renovável, esse produto ele pode conviver no mercado, sim, mas ele deveria ter uma equivalência para efeitos de cumprimento do objetivo de produção renovável, no caso, no ciclo diesel, de 1 para 20. Quer dizer, você precisaria ter 20 litros desse produto H-Bio para equivaler a 1 litro de biodiesel em termos de conteúdo de renovabilidade, né? Então, eu espero que esse conceito seja um conceito que seja considerado aí nas avaliações e nas regulamentações, né? Eu tenho ciência, através de mídia social, que a Ubrabio está articulando com outras entidades do setor uma coalizão de biocombustíveis. O senhor poderia explicar o que é essa coalizão, quais são os objetivos dela, por favor? Nós estamos sentindo uma pressão do setor ligado a essas entidades que têm um pensamento retrógrado de continuar utilizando o diesel fóssil, apesar do Brasil ter assumido o compromisso na COP26 de reduzir o uso de combustível fóssil, mas nós estamos percebendo que existe uma pressão muito grande, tentando reduzir, como fizeram com o biodiesel, tentando reduzir o etanol e fazendo pressão sobre outros combustíveis renováveis. Então, nós entendemos que é necessário uma biocoalizão, uma organização entre as diversas frentes parlamentares, ligado à sucroenergética, ao biodiesel, às energias renováveis, à bioenergia. São várias organizações, até a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem no seu meio vários parlamentares que têm essa leitura da necessidade dos biocombustíveis no Brasil, de fazer uma grande biocoalizão
para defender a bioeconomia no Brasil, a bioenergia no Brasil, melhorando a qualidade de vida. Porque hoje, alguns setores, eles pensam mais nas máquinas, nos entupimentos dos canos, dos filtros das máquinas, do que nos entupimentos das veias, dos corações das pessoas que morrem numa quantidade enorme, com um dispêndio violento do poder público. Então, o poder público hoje tem gasto bilhões de reais com a saúde pública pelo uso dos combustíveis fósseis. É nesse sentido que nós achamos que a Biocoalizão pode avançar, fazendo com que exista uma pressão dentro do Congresso Nacional e fazendo com que a sociedade se envolva nessa defesa dos biocombustíveis. Muito bem. Nós vimos também que o Brasil lançou uma campanha, né, que pretende defender o banimento do uso de diesel fóssil de alto teor de enxofre, o S500, né, de uso aqui no Brasil. O senhor pode explicar o alcance dessa campanha, se ela é viável e o que se pretende? Doutor Plínio, essa campanha é extremamente importante para a saúde das pessoas. Somente na região metropolitana de São Paulo, onde você, às vezes, passa os seus dias na região metropolitana de São Paulo, e agora eu também tenho familiares lá em São Paulo, mas não é só por conta disso, é por conta de um estudo que a EPE, que é a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, fez. No ano de 2018, 244 óbitos foram evitados pelo uso do B10, do 10%. Se nós tivéssemos aumentado essa mistura, mais óbitos teríamos evitado. Ou seja, o biodiesel, ele evita óbito, enquanto que o diesel fóssil, o S500, ele mata, ele causa doenças às pessoas, ele agride o sistema respiratório, agride todo tipo de pessoas, principalmente aquelas que utilizam o transporte público, as pessoas mais idosas e as crianças. Então, nós entendemos que no mundo todo, principalmente do Equador para cima, ou seja, a Europa, Estados Unidos, Canadá, até a China, usam S10, ou seja, 10 ppm de enxofre, enquanto que praticamente a metade do diesel consumido no Brasil é o S500, que é 500 partes por milhão de enxofre. Nós temos que tirar isso da sociedade brasileira para evitar mais mortes, para evitar mais dispêndio com a importação, porque cada litro de biodiesel que deixa de ser utilizado é um litro de diesel fóssil que é colocado. Ora, se nós reduzirmos a participação desse S500, nós teremos uma qualidade de vida muito maior. E, Plínio, também, como você sabe, o uso do B10, por exemplo, ele alonga a vida das pessoas. E nós queremos que cada um dos nossos telespectadores aqui alonguem as suas vidas, não só em São Paulo, mas em todas as regiões do Brasil, e que respire um ar melhor. O S500 tem que ser banido imediatamente do uso no Brasil e também tem que ser banido a sua importação. Não podemos importar mais o S500. Realmente, senhor Donizete, uma dos grandes indicadores do índice de qualidade do ar nas cidades, a nível internacional, é o índice de material particulado fino, 2,5 microns, que é aquele material particulado que é absorvido pelos alvéolos dos pulmões e entra na corrente sanguínea. E ele é capaz de levar substâncias cancerígenas para a corrente sanguínea. O biodiesel, assim como o etanol, não emite material particulado zero, né? Então, um dos grandes motivos pelos quais a cidade de São Paulo, região metropolitana, com mais de 20 milhões de habitantes, mais de 8,5 milhões de veículos, tem um índice de material particulado fino que é muito baixo, né? São 14 microgramas por metro cúbico de água. Vamos lembrar que o limite preconizado pela Organização Mundial da Saúde é máximo 25, e as cidades mais poluídas do mundo têm uma média anual de 130, 140 microgramas por metro cúbico de ar, um pico de mais de 1.000. São Paulo, 14, graças a
B10, que deveria ser B14, e depois B15, graças ao etanol. Então, a política de biocombustíveis é muito importante, e é isso que a gente está tratando aqui, na energia agro. Isso chama atenção, esse ponto de atenção que está sendo devido pela indústria do biodiesel, né? O artigo 1º da Lei 9478, de 1997, estabelece os princípios que devem reger a política energética nacional. Na visão da Ubrabil, quais desses princípios foram afetados com a decisão de redução da mistura de biodiesel? Doutor Plínio, dentro dos princípios e dos objetivos dessa lei, nós temos 18 itens. E o CNPE só se apegou a um subitem de um dos itens dessa lei, que é preço. Não olhou, por exemplo, proteger o interesse nacional, proteger o interesse do consumidor quanto à qualidade. Nós estamos falando em qualidade do produto, da vida das pessoas, ampliar a competitividade do país, incrementar bases econômicas, sociais e ambientais. Ora, o biodiesel é a própria base econômica, social e ambiental. Hoje são mais de 70 mil famílias de agricultores familiares envolvidos, 54 indústrias em todas as regiões do país, algumas indústrias ainda sendo construídas, promover a competitividade no mercado internacional de biocombustíveis. Nós estamos acabando com a nossa indústria de biocombustíveis, atrair investimentos. Os investimentos estão sendo feitos, estão ociosos. Então, isso tudo está na lei e não foi observado pelo CNPE. Fomentar a pesquisa, o desenvolvimento. Hoje, um dos assuntos que mais trata de artigos científicos no Brasil é o biodiesel. Então, são dos 18 itens, 15 tratam de biocombustíveis e somente um item, um subitem que o CNPE se apegou. Isso não pode acontecer. Nós vamos buscar toda a argumentação em todas as instâncias para que o CNPE reveja esse posicionamento que foi dado. Até porque essa questão do preço é uma questão conjuntural, né? Vamos lembrar que o preço do petróleo também estava em $50 o barril, já superou 80, os bancos estão dizendo que pode chegar a 100 ou mais do que $100 por barril. Enfim, preço é uma questão que o mercado determina, é conjuntural, e a gente deve observar o contrato do planejamento que foi dado em 2018. Agradeço muito a sua participação, senhor Donizete, espero recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa para prestar esses esclarecimentos tão valiosos. Vamos torcer para que seja revista essa medida e a gente retome o cronograma aprovado de adição de biodiesel para benefício da população brasileira em várias dimensões. Muito obrigado, espero recebê-lo mais vezes. Até breve. Obrigado, doutor Plínio. Eu conto com a sua presença, que é uma liderança importante do setor, tanto nessa campanha para acabar com o S500 no Brasil, também fazendo com que a biocoalizão seja mais articulada com o setor sucroenergético, que é uma área que o senhor tem um domínio muito grande, não só do biodiesel, mas também no setor sucroenergético. Muito obrigado e bom ano, bom 22 para todos nós. Muito obrigado.